discussão durante os dias do evento, as mesas e as apresentações de trabalho. Então, o que eu vou procurar fazer, também muito brevemente, é trazer algumas provocações à guisa de abertura em torno do tema geral do evento, que é jornalismo, integração mediática e experimentação. Então, essa questão da integração mediática e da experimentação que balizam o que nós vamos discutir ao longo desses próximos 2 dias. E eu gostaria de começar com essa imagem, que é uma imagem que eu gosto muito, que é a imagem do aquário de McLuhan, a ideia de McLuhan de que aquilo que os peixes menos sabem é da água, porque vivem envolvidos pela água, e, portanto, o ambiente que nos cerca acaba sendo aquilo que menos conhecemos. E no caso do que nós vamos trabalhar neste simpósio, que é a questão da integração mediática e experimentação, eu acho que muito rapidamente isso se naturalizou de uma certa maneira, se tornou um ambiente, uma ambiência, e já se começa a falar disso como se isso fosse não problemático, como se isso fosse algo que, bom, não há que discutir, há uma convergência mediática e há que se experimentar dentro de uma convergência mediática. Então, a ideia de McLuhan é que se existe um ambiente que nos envolve e nos dificulta de entender o que passa em volta, existem também contraambiências, não é? A nossa própria consciência é uma contraambiência, mas fundamentalmente é a ciência, uma contraambiência, as artes, não é? Ele fala dos artistas e das crianças como aqueles que veem que o rei está nu. Mas a nós cabe uma outra contraambiência, que é essa contraambiência, que é a contraambiência da ciência, a contraambiência acadêmica, que tem que servir para desvelar e impedir que esses conceitos que nós próprios criamos nós acabem se tornando mantras. Né? Então, a primeira coisa que eu queria trazer aqui é: convergência não é mantra. Convergência, 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 e não é mantra. Convergência, se vamos usar esse conceito, nós temos que pensar convergência e, portanto, integração como uma noção que não é uma noção consensual, uma noção não conceitual, que tanto pode explicar como ocultar. Então, não vamos ser peixes, não vamos ter o comportamento de aquário, e vamos sempre utilizar esses conceitos de uma maneira crítica e de uma maneira continuamente renovada. É preciso a cada momento pensar o que é isso de convergência? Converge realmente ou diverge? Quando aparece esse outro suporte, será que não está havendo realmente uma divergência e não uma convergência? Então, não é mantra, é problematização. Convergência o quê? Empresarial, tecnológica, entre plataformas, convergência profissional, cultural, legal, regulatória. Né? Então, cada uma dessas possibilidades de pensar a convergência está estudada por uma série de autores de diferentes maneiras, e o que eu acho que é, então, fundamental, a convergência tem que ser vista como um conceito que é poliédrico. Isso é uma expressão do Salaverria e do Massip, né? É um conceito poliédrico e dinâmico. E eu diria poliédrico e dinâmico no sentido, claro, é um poliedro porque tem muitas faces que nós podemos tomar quando pensamos a questão da integração e da convergência midiática. E mais ainda, eu diria, ele é poliédrico, é dinâmico e é polissêmico, porque em cada uma dessas faces tampouco existe um consenso do que seja o conceito do que estejamos falando quando tomamos cada uma dessas faces desse poliedro que seria a convergência. E dinâmica porque isso a cada momento está se modificando, não é algo que... a convergência é a convergência de redações que se juntam, as redações do impresso com a redação do online com a redação... Isso é um dos aspectos, né? E é uma situação dinâmica. Aquilo que parecia, num determinado momento, uma solução, de repente não era. Né? Então, o Gumercindo apontou já essa questão, né? Eu acho que é fundamental.